mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a fama que vai longe. Nós já vamos começar lendo a Palavra do Senhor aqui em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Nos diz assim a Palavra do Senhor para os nossos corações. O título é: A Rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão e acerca do nome do Senhor, veio provar-o por enigma. E veio a Jerusalém com muito grande exército e com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da mesa do rei, e o assentado seu servo, e ao estado os seus criados, e a veste dele os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais nela espírito. E disse ao rei: foi verdade da palavra ao qual ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que os meus olhos viram, e eis que não me disseram metade sobrepuseste. Metade sobrepuseste em sabedoria, em bens, em fama. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, e que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado de ti, por te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssima especiaria de pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, a qual a rainha de Sabá deu ao rei. E também aos naus de Herão, que enfim levaram ouro, traziam de Ofim muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa maneira de almugue fez o rei balastres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e aludes e cantores. Nunca veio tal de madeira de cântaro, e nem viu tal até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, e o seu desejo além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Mensagem da Palavra de Deus para nossa edificação espiritual com o seguinte tema: a fama que vai longe. E vai longe mesmo. Conforme nós lemos aqui na Palavra do Senhor, ela veio de longe para provar a Salomão. Ela veio de longe para ver se era isso mesmo o que se dissera, se era isso mesmo o que o povo estava comentando, a especiaria e tudo ao qual acontecia na casa do Senhor. Por aqui já dá para sentir alguma coisa. Vamos falar um pouquinho da fama antes de nós entrar ali no papiro de Jeová, como diz o presbítero Edson Santos. A fama que vai longe. Pessoas duvidam de você e de mim concernente à nossa salvação
cristão em Jesus Cristo. As pessoas veem, vamos lá ver se fulano é crente, vamos lá ver se fulana é cristão mesmo, se isso é aquilo que se concede, se isso é aquilo que se dizem, e vem provar a gente, pisam até no nosso pé, andam até caluniando, falando isso e aquilo outro, para saber se a pessoa é cristã ou não, para saber se a pessoa é verdadeiramente servo de Deus. Mas quem é servo de Deus não se abala. Quem é servo do Senhor, ainda que se levante o mundo inteiro, ela não vai estar nem aí, porque sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ela não vai ser atingida. Tem confiança em Deus. A pessoa, quando tem confiança no Senhor, podem se levantar até línguas repartidas contra ela, mas a língua repartida do céu, com unção e com poder, vai vir sobre essa pessoa, vai a revestir e vai a livrar de todo mal, e ainda que passa pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai vir sobre ti, porque está confiante em Deus. E verdadeiramente muitos verão e confirmarão: verdadeiramente este é serva do Senhor, e este é servo do Senhor. Não se preocupem com o que dizem da sua vida. Se preocupem com o que o Senhor tem falado que há na sua vida. Há uma grande obra, a obra do Senhor de Deus em você, para concretizar, para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E ali muitos verão a transformação de Deus na sua vida. A sua fama vai ir bem longe. Muitos vão dizer: verdadeiramente, ali naquela congregação há um servo do Senhor, ali o reteté desce, ali o poder cai, e a tua igreja vai ficar conhecida como a igreja dos céus, não como uma igreja qualquer. Muitos verão e confirmarão: olha, na igreja do irmão tal, Deus está manifestando o seu poder, está curando, está libertando, por isso eu vim de longe para buscar poder e receber poder do céu. Maravilha de Deus. Já está descendo a revelação de Deus. Se prepare que Deus tem papiro pra gente, tem alimento, mocotó, mocotó, tem pirão, tem sarapaté, tem tudo aqui hoje nessa tarde. Deus vai falar contigo profundamente, coisas ao qual você nem imaginava que Deus ainda falava. Então se prepare, se a tua fama é boa, ela vai longe e vai fazer a diferença, como no tema ao qual que nós estamos pregando hoje, a fama que vai longe. Tenha uma boa fama, que quer dizer um bom testemunho, ainda que muitos se contrariam, ainda que muitos digam: como pode, essa é aquilo, essa é aquilo outro, não pode estar na frente da alba. Pode estar sim, porque aquele que não tem capacidade, Deus capacita. Aquele que não está preparado, Deus prepara. Aquele que Deus prepara, Ele envia. Aquele que Deus envia, Ele supre para uma grande obra, para que o Evangelho venha se expandir para os 4 cantos do mundo, e através de você vai se cumprir aquele ide, que você vai pregar o Evangelho do Senhor. Mas nessa introdução que nós demos agora, vamos na palavra do Senhor. O título já diz muita coisa. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Quando alguém vem visitar uma outra pessoa, é porque quer ouvir coisas boas. Quando alguém vem visitar alguém, é porque sabe que aquela pessoa tem algo de interessante para passar. Aquela pessoa, ela é diferente. Aquela pessoa, ela é estudada, ela tem estrutura, ela passa coisa boa. A não ser aqueles que gostam de uma fofoquinha, a não ser aqueles que gostam de coisas erradas, vem para ouvir coisa errada. Tem aqueles que nem na conversa foi chamado, mas está com o ouvido bem grande para poder ouvir e passar à frente algo que não é para ser passado. Ouve uma coisa, não sabe se é verdade e começa a espalhar, mas Deus lá do céu está olhando, e qualquer hora dessa vai pegar uma pessoa dessa que gosta de espalhar má fama e vai botar coisa dos céus na boca dela, assim como Isaías foi tocado como Atenas, para que possa falar das coisas de Deus. Muitos vão ser tocados nessa hora e só vai falar das coisas dos céus, porque quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, não adianta querer se levantar, porque operando Deus, quem impedirá?
Então se alguém vai vir de longe para visitar alguém, vai ser para ouvir coisas boas. Como eles se converterão se não há quem pregue? Como eles se converterão se a pessoa que tem que testemunhar não está testemunhando? Só sai rapina e coisa ruim dessa boca, dessa língua maldita. Mas nessa tarde Deus vai descortinar revelação para nós, porque a fama que vai longe é a fama de Jesus Cristo, ao qual Ele cura, liberta e salva, e usa homens santos separados para uma grande obra, para a obra do Senhor da salvação e restauração de todos os povos. E o negócio está ficando bom nessa hora. Já está descendo a revelação dos céus. A boa fama. Você conhece uma pessoa quando ela tem boa fama? É o que ela tem no seu coração. A palavra do Senhor, ela diz assim, que do coração é que sai a saída da vida e a saída da morte. Você quer ver uma coisa? Você quer fazer um teste? Cola perto de uma pessoa. Se ela tiver com o coração cheio de palavras boas para passar, assim como o pastor presidente Júlio Pedro Teixeira toda terça-feira fala lá na catedral, o meu coração arde de palavras boas para passar. Quando uma pessoa dessa tem uma palavra boa para passar, você cola perto dela e só vem mensagem dos céus. Você não vê ela de tititi, você não vê ela de chocarrícia, mas vê ela com mensagem de Deus e mostrando que Jesus cura e liberta e ainda está vivo entre os santos para libertar o povo cativo, oprimido de Satanás. É assim que nós temos que viver, em novidade de vida, não em envelhecidade de vida. Temos que viver em novidade a cada dia, transmitindo a palavra do Senhor, mostrando que Ele está vivo entre os seus. E se tiver alguém morto nessa hora, vai ressuscitar, porque Deus já desceu assim, com unção e com poder, para restaurar a sua vida nesta hora. Receba a restauração de Deus, porque os anjos de Deus já estão se movimentando com espada de fogo. Nessa hora, a fúria do cão está tão grande, mas a ira de Deus contra Satanás está maior ainda. Nessa hora ele vai ser repreendido. Creia tão somente acreditando em Deus, que a fama que Deus vai investir na sua vida vai ser tão grande que muitos de longe vão falar: olha, o irmão tal, Deus transformou a vida dele e através dele está sendo curado pessoas. Através daquele irmão as coisas estão acontecendo. Pessoas vão querer até vir te testar para saber se é isso mesmo que se sucede. Mas quando vem você, não vai conseguir nem falar a primeira palavra. Vai sim falar em línguas estranhas, porque o poder de Deus na tua vida vai ser tão grande que eles vão ver verdadeiramente ali vai um servo do Senhor e uma serva de Deus. Verdadeiramente ela e ele é diferente. E estão ali fazendo a obra do Senhor, a obra que Deus confiou na mão de cada um, para que assim se suceda e faça a obra de Deus. Quer ter uma boa fama? Tenha sim, falando de Jesus. Quer ter uma boa fama? Tenha sim, anunciando que Jesus está voltando, que Ele vai vir arrebatar o seu povo, um povo seu santo, zeloso e de boas obras, um povo que sabe que tem que ir para o céu. Quantas pessoas de boa conduta você conhece, até famosa, tá na mídia, tá na televisão, mas não tá com Jesus Cristo? Quantas pessoas que você conhece, nós não vamos citar o nome devido à nossa ética que nós aprendemos, pessoas ao qual são famosos nesta vida, mas lá no céu não tem fama nenhuma, lá no céu passa só de aparência, mas Deus também tem propósito de salvação para as pessoas também, para essas pessoas que necessitam de Jesus Cristo. Não adianta você ser grande no seu cargo eclesiástico, não adianta, você pode ser até presidente, prefeito, governador, pode ser até deputado federal e estadual, ou ministro da agricultura, mas se não tiver Jesus Cristo na vida, não vai obter salvação e nem vai para o céu. Para ir para o céu tem que ter Jesus Cristo, para poder chegar lá, porque o preço já foi pago por mim e por você, para que nós possamos ir lá para o céu. Deus assim confia no homem, confia em mim e você, para transmitir o seu santo evangelho, o evangelho que cura, o evangelho que salva, que mostra a verdade e que mostra o lado visível e espiritual. Deus tem falado comigo concernente ao lado visível e espiritual. Quantas pessoas que estão cegas espiritualmente, o lado visível e espiritual é uma das coisas mais sérias que se pode imaginar. Você tem que ser um ser espiritual, tem que andar nesta vida sim, mas sabendo que a qualquer momento Jesus vai voltar, sabendo que Jesus vai vir buscar o seu povo, sabendo que o arrebatamento é realidade. Quantas pessoas que já passaram dessa vida
para outra, nós estamos lembrando que nós falamos ontem, e pessoas já se foram, se passaram, logo, logo, nós também vamos se passar também, e outras pessoas virão e continuarão a obra do Senhor, até o dia que os tempos se findarem. Mas em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, e acerca do seu nome, do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Quantas pessoas que chegam até nós, para ver se a gente vai falar um tchan, para ver se a gente vai falar um tchum, ou sei lá, outras coisas assim, para ver se você vai xingar ou vai falar gíria, ou vai falar um palavrão. As pessoas chegam até você para ver se verdadeiramente é aquilo mesmo que a pessoa diz de você, para ver se você é cristão mesmo. Mas um crente que é servo do Senhor, que prega o santo evangelho, que anda falando palavrão, anda falando gíria, tem que aceitar Jesus de novo, tem que falar é o paladar dos céus, tem que ser diferente. Quantas vezes na caminhada cristã nós aprendemos que ali em Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pessoas que carregam bagagem, estão até dentro da igreja, mas esperam só um motivo para alguém pisar no seu calho e ela voltar atrás. Pessoas que precisam ainda nascer de novo, assim como a história de Nicodemos, um homem que tinha o conhecimento. Essas pessoas têm até o conhecimento, mas ainda não receberam o novo nascimento. Quando você recebe um novo nascimento, o vento vem de lá para cá, daqui para lá, e você não se abala, você fica até meio balançado, cambaleia e tudo, mas Deus pega na tua mão e levanta de novo, te fortalece e você continua na caminhada. Pessoas ao quais tem que estar dentro da casa do Senhor e às vezes não tem prazer de ler a palavra do Senhor, é porque ainda precisa de uma transformação de vida. Porque o que estrutura uma pessoa para ela se firmar verdadeiramente é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que liberta? É a palavra do Senhor, mas às vezes a pessoa procura verdades em outros livros que não tem verdade. Aí como que vai se estruturar? Como que vai saber o caminho da salvação? A Bíblia assim nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele veio dar vida com abundância. Então, para que você seja diferente, para que as pessoas vejam em você, e ainda que venham provar, para saber se você é cristão ou não, elas vão olhar em você e vai ver o brilho de Deus na sua vida. Quantas e quantas vezes eu na minha caminhada cristã, agora aqui eu me lembrei, uma senhora que era do centro de Macumba, assim ela me olhou. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta hora. E essa pessoa que era do centro de Macumba, ela olhou para mim e falou assim para mim: olha, você é cristão, não é cristão? E eu, graças a Deus, eu sou cristão. Eu falei, graças a Deus, que tem pessoas que é agente secreto de Jesus. Quando alguém pergunta a ela se ela é cristão, ela fala, não, eu tô indo na igreja, eu não sou cristão, eu só estou indo. Ela tem vergonha de se identificar como cristã, até no meio dos amigos, sabe por causa de quê? Com medo de perder os amiguinhos, perder as amizades. É melhor você perder nessa vida, mas ganhar com Deus, do que você ganhar nessa vida e não subir no arrebatamento da igreja, ainda perder a salvação. E de repente aquela senhora me olhou e falou assim para mim: você é servo do Senhor, não é? Aí eu falei, pela misericórdia de Deus, eu sou assim, eu sirvo a Jesus em espírito e em verdade. Nossa, eu gostei porque você é diferente, você não fala que nem as outras pessoas, porque tem pessoa que está na igreja, mas ainda tem aquele linguajar lá do mundo, tem que converter a língua também. Meu Deus do céu, é conforme eu estava falando com um determinado irmão, se é obreiro, são duas gravatas, uma para poder colocar a roupa bonitinha e a outra que fica de enfeite para poder falar da vida dos outros. Se é irmã, com certeza, vai lá no pé e volta e está maior do que a saia, mas Jesus vai converter essas línguas também. Vamos continuando a palavra do Senhor. E toda vez ela vinha até mim e falava assim: você é crente, não é? E eu afirmava, nossa, eu sou cristão sim, graças a Deus. E de repente aquela senhora sumiu do
impactou a tal maneira, você tem que dar bom testemunho, porque a pessoa que vem até você, ela vai vir de longe para ver se você é cristão mesmo, para ver se você é servo do Senhor. Larga de ser medroso, larga de ser crente tabajara, mas seja um crente real, para que as pessoas possam se converter e aceitar a Jesus Cristo. E de repente aquela senhora sumiu. Irmão, aquela senhora sumiu, mas o que aconteceu com ela? Ela faleceu? Ela não faleceu. Depois de um tempo, ela me aparece e olha para mim e já não estava com aquele negócio branco na cabeça. Tinha tirado o negócio branco e alguma coisa eu já estava percebendo que alguma coisa aconteceu. E de repente ela esticou a mão e nisso que ela esticou a mão, ela falou para mim assim: a paz do Senhor. Quando ela deu a paz do Senhor, eu senti a presença de Deus. Mas no mesmo tempo eu fiquei um pouco meio duvidoso, que nessa hora a gente fica um pouco meio duvidoso. Eu falei: senhora, não brinca com as coisas de Deus, porque a senhora sabe, a senhora é de uma outra religião e eu sou da religião verdadeira que prega o Jesus ressurreto. E de repente ela falou: não, meu filho, eu fui para a igreja e aceitei a Jesus Cristo também, porque toda vez que eu vim aqui, o seu padrão era único, você não tinha duas caras. Toda vez eu vinha provar você e você nem percebia que eu te provava, e de repente eu vi em você a libertação para a minha vida. Eu vi que alguma coisa em você era diferente, e de repente quando você falou que você tinha ido para a igreja e tinha aceitado Jesus, Jesus transformou a tua vida, eu fui para a igreja também. Eu cheguei lá na igreja, eu aceitei a Jesus Cristo, larguei todo tipo de macumbaria e hoje eu estou servindo a Deus, porque Jesus é real, Ele salva, Ele liberta também, me libertou e pode libertar a todos nessa hora. Aceite a Jesus que você vai ver a mudança de vida na sua vida. Você até macumbeiro pode estar escutando nessa hora, você pode ser até feiticeiro, mas eu faço uma prova com você nessa hora. Se você aceitar a Jesus Cristo, você vai ver como que Jesus vai transformar a tua vida. Se Jesus não transformar a tua vida, eu saio até da comunicação ao qual eu estou aqui nessa hora, porque Jesus, Ele é real. Eu te apresento o Jesus que liberta, o Jesus que salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Larga toda essa pouca vergonha, porque o céu é realidade, assim como o inferno também é. Os céus é realidade e o inferno também é. Se você está com Jesus Cristo caminhando, você vai para o céu. Agora, se não tiver com Jesus Cristo, o texto é bem claro: vai direto para o inferno sem fazer curva, vai direto. Então aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. Mas continuando dentro da palavra do Senhor, no versículo 2, nos diz assim em 1 Reis capítulo 10: e veio a Jerusalém com muitas grandes exército e com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse quanto tinha no seu coração. Quer dizer o quê? Ela veio para fazer muitas perguntas a Salomão no seu coração. E se você for reparar o seguinte ali, ela estava com a bênção para abençoar Salomão. Se você for ver ali legal mesmo, você vai ver que ela estava com a bênção para abençoar Salomão, mas aí dependia do que Salomão ia passar para ela. Se verdadeiramente ele era, vamos traduzir para os tempos de agora, que tem muita gente ouvindo nessa hora e o negócio vai estreitar agora, para ver se verdadeiramente aquela pessoa era crente, para ver se verdadeiramente aquela pessoa tinha comunhão com Deus, se ela caminhava para a casa do Senhor, se ela ficava fazendo a obra de Deus. Não, mas muitas pessoas ficam em casa vendo televisão e gostam de uma fofoquinha, gosta dessas coisas para poder acrescentar no seu currículo da letra F bem grande. Eu tive falando num desses dias que eu tive pregando, tem pessoas que a sua carteirinha já bate já no currículo de Satanás. Sabe como assim? Satanás também usa algumas pessoas, mas a pessoa quando quer se libertar de Satanás, ela se liberta, porque Pedro quando estava do lado de Jesus, para você entender, naquela hora Jesus falou assim: eu tenho que ir para a crucificação, vai acontecer isso e isso comigo. Pedro tão somente teve dó no coração e falou: Senhor, tenha dó de ti. Na mesma hora, Jesus repreendeu a Satanás, dizendo assim: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios do reino de Deus.
Pedro estava do ladinho de Jesus, mas caiu endemoniado? Não caiu, porque o diabo só usou a boca dele, não era que Pedro estava endemoniado. Às vezes tem pessoas que não vigiam, aí o que acontece? Começa a falar asneira, começa a falar besteira, e conforme eu estava falando, a sua carteirinha já está carimbada com F bem grande, mas não é F de família, não é F de família, é F de fofoca mesmo, gosta dessas coisas, se alimenta disso. Satanás, ele também se alimenta também, porque quando ele chegou perante Deus, aí Deus perguntou para ele: observaste meu servo Jó? Ele queria algum motivo para poder acusar, para poder falar, mas não tinha, teve que falar: claro, Senhor, o Senhor dá tanto bens para ele, olha a família dele como é perfeita, isso e aquilo outro, deixa eu tão somente tocar nos seus bens, para você ver como é que ele vai murmurar na tua face. E Deus tão somente falou: vai e toca em tudo quanto ele tens, mas menos na sua alma. O diabo veio imediatamente tocar e tirar tudo quanto ele tinha, mas o que aconteceu? Jó foi fiel até o fim. Eis aí o recado de Deus para você. Estão se levantando, estão te caluniando, não se preocupe, fica fiel até o fim, porque você está passando nesta prova, mas no final está a tua vitória. Vão te provar, vão te perguntar, mas Deus vai te abençoar, porque Ele é contigo. Seja fiel, porque a vitória já é certa. Seja fiel, vão até te provar, vão até se levantar, mas a vitória está na mão de Deus. Assim como a rainha de Sabá estava com muita especiaria para entregar a Salomão, mas dependia do que ele ia responder. Não se escandalize, não saia da graça, entregue tão somente na mão de Deus, porque Deus vai entrar com providência e vai jogar todo caluniador por terra e vai te dar vitória, porque Deus ainda é real, vivo, e Ele vê todas as coisas. Ele está aqui, está falando para você nessa hora. Sinta aí agora o poder de Deus, sinta a unção dos céus. Olha Jesus aí nessa hora passando com espada de fogo para te dar vitória. Eu sei que você está sendo perseguido. A pior coisa que tem é quando são perseguidos nesta vida, pessoas se levantando, ninguém nem quer dar crédito ao nosso ministério, mas é assim mesmo, vão se levantar, vão querer caluniar, vão falar isso e aquilo outro, mas saiba de uma coisa: a vitória é garantida. Saiba de uma coisa: a vitória é certa. Deus tem coisas grandes e firmes para você, ainda que você não conheça, mas você tem que permanecer na sua posição ao qual Deus te colocou. Deus colocou uma grande obra nas suas mãos, mas nisso assim, pessoas vão se levantar com inveja para poder te tirar da frente da obra, mas quando Deus opera, ninguém pode impedir, ninguém. Você pode estar lá na frente, pode estar até fraquinho, mas Deus vai te restaurar e vai te levantar. Mas não fugindo do tema, nós estamos dentro do tema. A fama que vai longe, a tua fama vai longe. Muitos vão falar: nossa, foi pisado, foi caluniado, foi perseguido, mas permaneceu firme, verdadeiramente é servo e serva do Senhor. Mas aqui no versículo 13 disse assim: e Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. E vendo, pois, no versículo 4, e vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sua sabedoria de Salomão e a casa que edificara, aleluia, glória a Deus, ela ficou muito alegre. Nós vamos entrar numa parte aqui que o negócio vai ficar bom. Então vamos aqui no versículo 3 e versículo 4. Salomão lhe declarou tudo. Tudo que a rainha perguntou, ele lhe declarou. Podia ser a pergunta mais difícil que tem, mas ele lhe declarou. E ela ficou tão satisfeita com a sua resposta que ela já queria abençoar Salomão imediatamente. É assim mesmo que acontece com a gente. Pessoas vão olhar para a gente, vai provar daqui, provar dali, mas vê que verdadeiramente a fama que ouviu de longe vai falar: nossa, esse é servo e serva do Senhor mesmo. Passou por aquilo outro, passou na dificuldade, na luta e na prova, na tribulação, faltando tudo até dentro de casa, mas continuou e permaneceu fiel. Essa verdadeiramente é serva do Senhor. Esse verdadeiramente tem a unção de Jeová, porque para perseverar e continuar na sua posição, alguma coisa tinha que acontecer. Mas no versículo 5 diz assim, a palavra do Senhor: no versículo 5 diz assim:
e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, das coisas da tua sabedoria. Tudo foi observado por ela. O seu assentar, os vestidos dos seus servos, era tudo diferente. Não tinha nada comparável. Salomão não imitou nada das coisas desse mundo, mas imitou tudo conforme Deus assim lhe revelara. Deus revelou para você um propósito profundo e tremendo, mas você tem que se separar, você tem que ser diferente. Você não pode andar com mais conversações que corrompem os bons costumes. Quando há diferença em você, quando você é diferente, você procura se apartar da aparência do mal. Aqueles que não querem compromisso com Deus, você sai logo de perto dele. Sabe por causa de quê? Porque senão vai queimar a tua conduta. Você tem que andar com pessoas que falam do paladar dos céus, que falam das coisas de Deus e que não fica se levantando contra o ministério da igreja, que não se levanta nem contra a catedral de sua igreja. Pessoas que são assim, você tem que se afastar. Sabe por causa de que se afastar? Porque senão essas pessoas vão te corromper, porque elas não querem compromisso e nem quer deixar quem quer ter compromisso com Deus. São pessoas que se enganam a si próprio e andam enganando os outros. A Bíblia nos diz que o que é ligado no céu é ligado na terra. A Bíblia nos diz, após Eliseu ter sido morto, até assim, quando bateu aquele cadáver no seu túmulo, o morto ressuscitou. Deus tem prazer nos seus, naquele que é diferente. Deus tem prazer naquele que se separa e que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Pois você meditando, você vai saber dar resposta a cada um. Você vai saber responder a cada um segundo o propósito do coração. Muitos virão até ti procurando uma palavra de consolo, procurando se consolar. E você tão somente vai dizer, como diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 29, que diz assim: põe a tua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Para muitas pessoas ainda há esperança sim, mas se colocar a boca no pó, se buscar o Senhor, porque se não buscar o Senhor, com certeza não vai haver esperança nenhuma, com certeza vai ficar no vácuo e no vento e não vai receber nada. Mas para receber tem que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Para receber tem que estar confiando em Deus, e muitos vão saber, sua fama vai bem longe, que através de você as coisas estão acontecendo. E muitos vão ficar satisfeitos com a resposta que você vai dar a cada um. Cada um se responde conforme a medida do seu coração e conforme a pergunta que cada um pergunta. Às vezes são muita gente, mas Deus vai te dar graça e força para você responder a cada um segundo o intelecto do seu coração, segundo a pergunta ao qual as pessoas estão perguntando, e Deus vai mostrar que Ele é com você. Mas no versículo 7 e 8 diz assim: e eu não cria naquelas palavras, até que vi e os meus olhos o viram. E eis que não me disseram metade sobre pujeste em sabedoria em bens, e é fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e que te ouvem a tua sabedoria. A própria rainha, ela confirmou que era uma fama que ela ouvia, porque aqui você vê muito bem que sob pujeste em sabedoria em bens e em fama que eu ouvi.
Ela de longe ouvia e não acreditava. Ela de longe ouvia e não queria aceitar no seu coração. Era como Tomé, só acreditou vendo Jesus Cristo e colocando o dedo aonde foi crucificado Jesus Cristo. Assim são muitas pessoas. Elas não creem no seu chamado. Elas não creem que você foi separado por Deus para uma grande obra. Tentam até entrar na tua frente. Tentam até quebrar os teus pés para a obra de Deus não se concretizar na sua vida. Mas ela vai se concretizar, e se alguém tomou o seu lugar, com certeza com muito tempo ali não vai aguentar, porque a peleja é você que tem que estar na frente, não é A ou B ou C, mas é você. Deus chamou você para uma grande obra e para transformar a vida através do santo evangelho, e muitos que de longe não acreditavam em você, verdadeiramente vão ver e vão confirmar, ali há um servo do Senhor, podemos confiar nele e nela, porque Deus está fazendo grandes coisas. É assim mesmo, Deus ele faz a sua obra, Deus ele transforma a vida através de nós, mas é como diz também, e bem-aventurados os teus servos que ficam sempre diante de ti. Pessoas vão ser bem-aventuradas porque vão estar perto de pessoa que está ligado com Deus, porque quem está ligado nessa terra é melhor tu se apartar, senão vai acontecer algo que vai te tirar da unção e do propósito de Jeová. A pessoa, quando ela é conhecida mesmo, quando ela é bem conhecida, marca aí o que eu vou te falar nesta hora. A pessoa, quando ela é bem conhecida, 3 pessoas testemunham. Primeiro, há o testemunho nos céus. Segundo, testemunho na terra. E terceiro, testemunho no inferno. A fama vai tão longe que vai ser testemunhada lá nos céus, na terra e no inferno. Então prepare aí para você anotar. Primeiro em Jó 1:8, você vê ali Deus observando o seu servo Jó. Deus lá do céu, olhando do céu para cá, para essa terra, ele observa Jó e dá testemunho de Jó falando para Satanás. Foi o que nós falamos quase no início. Ele aponta para Jó e diz para Satanás: observaste o meu servo Jó? Satanás, como gosta de uma acusação, gosta dessas coisas, procurou alguma coisa para acusar e não tinha. Teve que cair na real e falar: verdadeiramente ele é fiel. Até Satanás teve que confirmar. E ali naquele momento, ali naquela hora, Deus dando testemunho de Jó, assim como Deus dá testemunho de Jó, ele dá testemunho de você e de mim, ele dá testemunho de todos nós, mas aí cabe você e a mim qual é o testemunho ao qual você fica andando nesta vida. Testemunho nos céus, Deus dá o testemunho da nossa vida e mostra para todos que ele é conosco. Testemunho na terra, você vai ler lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 9, ao qual uma certa mulher olhou certo profeta e falou: ali vai um servo do Senhor, porque ele é diferente. E tão somente para você ir mais à frente, você vê a situação de Pedro, ao qual quando Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes, ali é um testemunho na terra também. Muitos paravam a Pedro e falavam: você é um deles, porque o seu jeito de andar te condena. Você é um deles, porque o teu jeito de falar te condena. Você é um deles, porque no teu jeito de proceder te condena. O servo do Senhor, ele é conhecido no seu jeito de falar, do seu jeito de ser e no seu jeito de vestir. Pessoas vão olhar e vão falar e confirmar: ali é um servo do Senhor, testemunho na terra, e muitos vão confirmar que você é serva de Deus. Mas o testemunho no inferno, você pode ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 15 ao 20. Você sabe muito bem e conhece essa história. Que certos jovens tentaram expulsar a Satanás em nome de Paulo. E naquela hora eles tentando expulsar a Satanás, não brinque com o diabo, porque o diabo é um ser espiritual. Para você afastar Satanás de você, você tem que ser um ser espiritual, tem que aceitar a Jesus Cristo, deixar o anjo te envolver ali, te guardando, e o Espírito Santo te envolver com glória dos céus.
E naquela ocasião, aqueles jovens foram tentar expulsar a Satanás. Satanás tão somente olhou para ele e disse assim: olha o testemunho no inferno como que é. Eu conheço a Paulo. Foi o próprio Satanás que falou. Eu conheço a Jesus Cristo. E vós, quem sois? Tem pessoas que Satanás ele não conhece. Tem pessoas que Satanás olha assim: quem é você para querer vir me expulsar? Tem pessoas que precisam ter um encontro real com Deus para que possa assim ser conhecido lá no inferno e o diabo não possa encostar. Você tem que ser conhecido no inferno também. Você tem que ser conhecido nos céus, conhecido na terra, mas na sua consciência tem que ser conhecido no inferno também. Para quando você chegar a expulsar Satanás, ele tão somente não vai falar nada, vai sair correndo, porque você vai ser conhecido como lá dos céus. Porque a Bíblia nos diz assim, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Você tem que ser conhecido lá em cima também. São 3 testemunhos. Testemunho nos céus, testemunho na terra e testemunho no inferno. É a fama que vai bem longe. A sua fama vai lá nos céus e Deus bem alegre com você. A sua fama nessa terra e o povo te olhando. Ali vai um servo do Senhor. A tua fama lá no inferno. O diabo de cara feia falando: eu não gosto daquela, mas ela é conhecida porque serve ao Deus Todo-Poderoso. E quem serve ao Deus Todo-Poderoso eu não posso tocar, e não pode mesmo não, porque ele vai sair pelo sangue de Jesus. Saia! Satanás não pode contra aquelas pessoas que servem a Deus. Ele não pode se levantar porque você está na mão de um Deus poderoso. Você está na mão de um Deus que pode todas as coisas, que fez o céu e a terra. Mas continuando aqui em 1 Reis, com um tema ao qual a fama que vai longe, irmão, isso não é fama que vai longe, ser conhecido nos céus, ser conhecido na terra e também ser conhecido no inferno. Isso é uma fama que vai longe. Mas continuando na palavra do Senhor, no versículo 8, que nos diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado em ti, para te pôr por trono a Israel, porque o Senhor ama a Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu para fazer juízo e justiça. Deus te estabeleceu com palavra, com unção e com poder para você transmitir o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que todos vejam através de você a transformação real de Jesus. Precisamos pregar o evangelho real, não o evangelho adulterado. Estão pregando um evangelho por aí que agora pode todas as coisas, pode pecar, pode errar, pode fazer isso e aquilo outro. Não se preocupe, que Deus só quer só o coração. Se Deus só quisesse só o coração, não fazia o homem de corpo, alma e espírito. Fazia um coraçãozinho pequenininho e nesse coraçãozinho botava sua perna e braço e cabeça e assim fazia um coração. Deus não quer um coração, Deus quer alma, corpo e espírito para Ele só e não dividido, porque não devemos servir a 2 senhores, mas servir unicamente a Deus. É a Deus! É servir unicamente a Deus. Largue esse negócio de que Deus só quer o coração. Deus vai te pôr por trono, Israel, vai te colocar como juiz de justiça, pregando o seu evangelho, não para julgar a ninguém, porque não devemos julgar a ninguém, mas devemos pregar o que está escrito, devemos pregar o que a Bíblia diz, mas o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Pregamos muitas vezes o que o povo quer ouvir, não. Deus precisa falar com o seu povo o que ele precisa ouvir. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá falta de conhecimento tão grande que muito vai se perder, mas o conhecimento de Deus neste tempo agora está sendo anunciado pelos jornais, pelos meios de comunicação, pela televisão, por todos os tipos de canais de comunicações ao qual está sendo anunciado que Jesus é o libertador, que Jesus é o salvador, que Ele quer levar para o céu, que Ele vai voltar para arrebatar o seu povo, um povo seu santo, zeloso e de boas obras, que perseverarão até o fim.
especial, zeloso e de boas obras. É especial, zeloso, não é geloso. Geloso quer dizer gelado, congelado. Quer dizer, pessoa fria. A pessoa, quando é fria demais, aí encontra-se com um pentecostal, ela quer criticar e diz assim: pra que tanta meninice? Pra que essa correria? Pra que isso tudo? Temos que nos adaptar à ética moral. Não, mas a ética moral, quando vem o lado espiritual, aí não tem ética moral certa. A pessoa se transforma um menino, e menino começa a fazer coisas que aos olhos dos homens que tem que dar uma surra para poder parar. Temos que ser menina a cada dia, sabendo que Jesus é com aqueles que faz a sua obra. É assim, pessoas no nosso meio é tão gelado que parece um frigorífico. Pessoa é tão gelado, tu pode ver, quando o reteté tá solto, quando o poder tá solto, aí a pessoa fica com medo de se queimar, aí sai pro lado de fora. Não vou ficar aqui não, que negócio estranho, eu não entendo isso. Se não entende, não critica. Se não gosta de poder, vai embora, porque o poder de Deus vai se manifestar sim, porque estamos vivendo as últimas horas. Em Joel, a Bíblia diz assim, que nos últimos tempos os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão. Deus vai derramar nesses últimos tempos, que é agora os últimos tempos que nós estamos vivendo, derramamento do Espírito do Senhor, mas só vai receber quem querer, só vai receber quem abrir o coração. Se não abrir, não vai receber. Se a pessoa que está do teu lado está gelado, dá um glória bem alto assim, glória! Se ela ficar de cara feia, sai de perto dela, senão tu vai ficar gelado também. Cola com quem está com fogo e pentecostal, para você juntar as brasas e essa geladeira completa ser queimada pelo poder de Deus. Precisamos a cada dia do poder do Senhor para fazer a diferença. É o poder de Deus que faz a diferença. É o poder de Deus ao qual que transforma a vida do homem. Se você for ver lá em Jeremias 48, versículo 10, diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E também nos diz, maldito é o homem que confia no homem, não confia naquele que não tem os mistérios de Deus. Porque aquele que não tem os mistérios de Deus não vai ter nada para passar para você. Pelo contrário, só vai passar crítica, só vai passar coisa que não deve, vai querer te tirar do caminho certo. Mas o caminho certo é esse: a tua fama vai longe com poder e com glória de Jeová. E muitos vão falar: ali há um homem de Deus, que Deus estava usando através dele, fazendo grandes coisas. E você vai ver os céus abertos. Quer transformar o teu bairro, quer transformar a tua comunidade, quer que a paz reine aí aonde você mora, deixa os céus entrar dentro da sua casa. Você quer ver os céus dentro da tua casa? Salmos 22, versículo 3 diz assim, que Deus habita entre os louvores. Então, se Deus habita entre os louvores, irmão, você tem que escutar louvor. Agora você fica escutando essas coisas que não convém. Como que Deus vai habitar lá dentro? Deus não habita entre o pecado. Deus habita onde há santidade, onde há louvor, onde há adoração. Ali Deus está. Ali Deus está sim. Se você quer confirmar, lê lá na sua Bíblia, Salmo 22, versículo 3. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou tocar nesse salmo para que você possa meditar. Se você quer Deus dentro da tua casa, se você quer ter alívio, se você quer ter paz, você tem que meditar a cada dia na palavra do Senhor. Você tem que escutar músicas santas de Deus, que exalta ao nome do Senhor. Pare de confiar nessas pessoas que dizem assim para você: não, irmão, escuta um pagodinho que é maneiro. Não, irmão, escuta um reggae, escuta um funk, escuta isso, aquilo, outro, essas coisas aí do mundo. Não escuta não, porque a Bíblia, quem é de Deus e quem é do diabo é do diabo. Há uma separação entre os anjos de Deus e os anjos das trevas. Há uma separação entre quem está no mundo e quem vai para o céu. Há uma separação de Jesus e Satanás, porque há uma batalha a ser travada, há uma batalha travada nesta hora. Mas eis aí a resposta para você, porque o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo mal. É o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, todo jugo, todo mal seja quebrado e saia! Quer ser famoso no mundo?
Vai ser famoso no inferno também, vai direto para lá sem fazer curva. Mas quer ser famoso fazendo a obra do Senhor, lá nos céus, Deus vai ficar alegre com você. Lá nos céus, Deus vai testemunhar de você. Lá nos céus, Deus vai pegar Satanás pelo colarinho. Vem aqui, cão. Tá vendo lá a minha serva? Tá vendo lá o meu servo? Lá, ele é diferente. Ela é diferente. Como o diabo não vai ter como acusar, vai ter que botar o rabinho entre as pernas e vai ter que confirmar verdadeiramente. Ela te serve real. Eu tentei daqui, tentei dali, não consegui. Mas essa é tua serva mesmo. Ela te serve. Eu não consigo nem chegar perto dela. Sabe por causa de que eu não consigo chegar, Deus? É porque a tua glória está sobre ela. A glória de Deus envolve a gente quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. É a glória de Deus, é a glória. Então, dá glória! Nessa hora, o que não entende, o que está quase indo para a churrasqueira, tá na carne, não tá nem mais na carne, já tá no osso. Ele fala nessa hora: eu não tô entendendo nada do que esse irmão tá fazendo, é glória, isso e aquilo outro. Irmão, você tem que queimar a tua carne e andar no Espírito. E você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus enquanto é tempo, que ele vai triturar a tua carne e você vai ser um ser espiritual. Você, em vez de falar da vida de A, de B e de C, você vai falar da vida de Jesus, de Deus, dos anjos e do Espírito Santo de Deus. Você vai falar de coisas reais do céu, não de coisas passageiras dessa terra. Eis aí a vitória de Deus para você. Quer ser famoso? Seja famoso no reino de Deus, e Deus vai fazer a diferença através de você. Maravilha de Deus, maravilha dos céus. Vamos continuando que o negócio tá bom aqui nessa hora. É maná dos céus, mocotó, vatapá, pirão, tudo que tem direito vai vir nessa hora para você. Mas no versículo 15 de 1 Reis, capítulo 10, diz assim... Não, versículo 10 quer dizer: e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssima especiaria e pedras preciosas. Nunca se viu especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Você viu aí? A tua vitória está chegando, a tua vitória está perto. Você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que continuar perseverando. Eu sei que o vento está soprando, mas é assim mesmo. Quanto mais o vento sopra, mais pentecostal tu vai ficar, mais as brasas vai se acender na tua vida. Se você for na churrasqueira e começar a abanar, o vento vai fazer a brasa aparecer. Mas se você colocar o ventilador, a brasa vai vir mais rápido. Você pode estar até no furacão da vida. Você pode olhar para os quatro cantos e falar: Deus me abandonou. Cadê meu Deus? Cadê meu Senhor? Ele está perto de você. Só que nesta hora ele não pode falar nada. Ele está te vendo de longe, mas para te dar a tua vitória. A tua vitória já está perto. Basta você perseverar. Persevere! Eu sei que é difícil passar pelo fogo, eu sei que é difícil passar pela prova, mas Deus falou assim: quando passarem pelas águas, ali eu estarei. Quando passares pelo fogo, nenhum cabelo da sua cabeça se queimará. Sabe o que é isso? Você já ouviu falar de Cedraque, Mesaque e Abidnego? Quando foi jogado na fornalha, nada se queimou, mas uma coisa se queimou. Sabe o que se queimou? Foi a corda que os amarrava. Alguma coisa vai ter que se queimar na sua vida para que Deus possa fazer a obra. Eu não sei se vai ser a tua língua, eu não sei se vai ter o seu modo de vestir, mas alguma coisa Deus vai queimar, porque a obra é grande na sua vida e Ele vai fazer a obra. Meu Deus do céu, maravilha de Deus, hein? É revelação profética para você, hein? Alguma coisa Deus vai queimar na sua vida. Agora o que é, eu não sei. Eu não sei o que é que está te prendendo ainda neste mundo. Eu não sei o que é que você não se despertou. Mas Deus vai queimar. Ele vai queimar, porque o propósito dele na tua vida é você ser diferente. É você mostrar para o mundo que o céu é real, que o céu é existente e que ele está vivo entre os céus. Se você for numa igreja ao qual ela está desperta, você vai ver línguas estranhas. O homem pode até olhar e falar assim: nossa, eu não entendo que língua é essa. Será que está falando hebraico, aramaico, grego? Está falando inglês, francês, espanhol? Ou está falando a língua japonesa? Eu não sei que língua é essa, eu não entendo. Mas quando o homem é ligado por Deus, ele tão somente olha assim: não, isso é linguajar dos céus, porque nessa terra não se tem ensinamento, mas esse ensinamento vem de Deus, é
ensinamento de Deus. Aleluia. O ensinamento dos céus. Se você quiser o ensinamento dos céus, você tem que pedir a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Hoje em dia, muitas pessoas são enganadas pelas seitas, porque em vez de meditar na palavra do Senhor, fica meditando na vida dos outros. Em vez de meditar na palavra do Senhor, medita no capítulo anterior da novela, o que vai passar no dia seguinte. Em vez de meditar na palavra de Deus, começa a meditar nessas revistas aí, Época, ou sei lá o que. Essas coisas aí, não lembro o nome porque eu não tenho costume de ver, só tenho costume de ler seminário, ler Bíblia, estudo bíblico, só tenho me envolvido me ocupado com isso. Quem não tem ocupação é que nem Satanás. Da onde tu vens? De rodear e passear pela terra, é que nem Satanás. Fica só rodeando por aí, passeando. Então essas pessoas não têm ocupação nenhuma, não procuram um livro, algo que vai edificar, não precisa ser nem até a Bíblia. Você vai lá e lê a Bíblia, mas você pode procurar um livro de geografia, matemática, português, história, para você, na matemática, se você for saber da soma de Deus, a soma de Deus é o seguinte: ele soma na tua vida e depois multiplica, mas Satanás, ele só conhece a soma ao contrário, ele só conhece o dividir e diminuindo, ele vem diminuindo na tua vida para depois dividir, mas Deus não. Deus é aquele que soma e multiplica. Mas na geografia, você vai aprender na geografia ali os modos geográficos dos países, dos locais. Na história, você vai saber um pouquinho do passado, de pessoas que fizeram a diferença neste mundo, não para Deus, mas para este mundo. Você vai vê-la na história. Mas já em ciência e estudos sociais, você vai saber um pouquinho mais sobre a vida humana, sobre o corpo humano. Então, olha, coisa tão boa você saber um pouquinho, ter um pouquinho de conhecimento a mais. Ali na Catedral de Santa Cruz, toda terça-feira, o pastor Pedro Teixeira, ele fala: quer ser alguém na vida, aceite a Jesus Cristo, mas quer um pouquinho a mais, vai estudar, vai fazer o 2º grau, vai fazer faculdade. Em vez de você ficar estudando a vida dos outros, vai estudar a vida de Jesus, que é bem melhor. Jesus quer te transformar, quer te dar uma nova vida e uma morada nos céus. Procura uma ocupação, mas uma ocupação que vai te edificar. Aleluia! Glória a Deus! Isso é revelação para você se edificar. Vá ali às terça-feira ali que você vai ver as palavras assim do céu que vai te edificar. Uma palavra só. Toda vez que eu tiver de lembrar, eu falo isso. Uma palavra tão somente que o pastor José Pedro, o pastor presidente José Pedro Teixeira falou para a minha vida, transformou a minha vida, modificou o meu modo de ser. Sabe por causa de quê? Ele é homem de Deus. Agora você procura pessoas que não têm compromisso com Deus, com certeza você também vai ser um inútil. Agora quando você procura pessoas que são homens de Deus, que são separados pelo Senhor, a tua vida é transformada, a tua vida é mudada, você é um ser diferente. Consegui terminar os meus estudos, algo que eu achava impossível. Consegui terminar o meu seminário, algo que eu achava impossível também. Mas sabe por causa de que eu consegui? Porque eu me orientei com pessoas que têm orientação. Agora tem pessoas que têm desorientação, te leva para um caminho mau, te leva para um caminho que não é para levar, e você, é legal, vou por aqui. Vai não, porque a Bíblia diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim é a perdição. Vamos ler o versículo, o último versículo para nós finalizarmos nessa tarde, porque o que Deus tinha para falar, Ele já falou. Versículo 13, que diz assim: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pedira ao seu desejo, e além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou para a terra e partiu, ela e os seus servos. As pessoas, depois de tanto vento, depois de tanta prova, depois de tanto isso e aquilo outro, no final as pessoas vão ter que cair na real e falar: verdadeiramente, ali é um servo do Senhor. Verdadeiramente elas vão confirmar
que a fama que falaram de ti ao longe, elas vão ver que verdadeiramente você é serva do Senhor, você é servo de Deus. Elas vão ter que confirmar e falar assim: não, eu achava que não era, mas agora eu vi que é. Eu achava que ele ou ela não dava testemunho, mas ele dá testemunho sim. E essas pessoas vão voltar satisfeitas. E lá elas vão de anunciar: olha, não, escute, eu estive numa terra tal que me falaram de um determinado irmão, e ali eu fui ver que verdadeiramente, através dele, Deus tem feito grandes coisas. Com certeza, a fama sua eles vão levar para longe. Ao longe elas vão falar de você e falar: naquela terra a profeta em Israel ainda. Eu fui lá prová-lo e vi que verdadeiramente Deus é com aquela vida. E ao longe sempre confirmarão, e sempre vai lembrar de você, e sempre um dia vai querer estar do teu lado, retornando, porque sabe que você tem algo de Deus, sabe que você é diferente, sabe que você é estruturado, sabe que você é uma serva e um servo do Senhor, e a sua fama vai bem longe e sempre vai permanecer perante os céus, perante os homens e perante o inferno. A sua fama sempre falará, a sua fama sempre estará viva perante Deus dos céus, perante a terra, os homens, e perante o inferno. Todos eles sempre confirmarão e falarão: ali há uma serva do Senhor, ali há um servo de Deus que faz a diferença, que sempre fez a diferença e que sempre esteve na sua posição, adorando ao Deus dos céus e da terra. Esta é a palavra que tem ao seu coração, que colocou o nosso coração para falar com você. Seja diferente. E você que não tem uma boa conduta, que não tem uma boa fama, deixa Deus transformar a sua vida, e Ele vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Você vai ser um ser diferente, e Deus vai mostrar para todos que Ele é com você. E ainda que você seja pequeno, e ainda que você não tenha estudo, Deus vai preparar tudo na sua vida e vai mostrar para todos que Ele é contigo e ninguém pode contra você, porque operando Deus, quem impedirá? Esta foi a mensagem que Deus colocou no nosso coração, e que Deus possa falar mais forte com você a cada dia e no seu caminhar.